16, eu quero compartilhar do primeiro verso, que diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu. Quando lhe fiz a minha súplica, Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Seol vieram sobre mim. Aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem força, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Amém? Quero orar junto com você, dando a Deus graça por essa noite, por esse culto, por esse privilégio de estarmos reunidos na presença dEle. Deus nosso Pai, quero te louvar e te agradecer, te dar graça por Jesus Cristo, teu Filho, pelo seu sacrifício na cruz. Quero te agradecer, a Deus, pelas promessas que tu tens para cada um de nós. Quero te louvar nessa noite junto com os meus irmãos amados, todos quantos conosco estão partilhando dessa fé, desse propósito e desse momento. Bendigo ao Senhor por tudo que tu tem feito, Senhor. Que todo o meu corpo, minha mente, todo o meu ser bendiga ao Senhor. Que assim seja também com todos quantos nessa hora te louvam e te adoram, Senhor. Possamos todo bem dizer ao Senhor. Que o Senhor nessa noite mais uma vez seja engrandecido. Que os nossos olhos se abram e que nós possamos descobrir o quanto o Senhor é especial, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor nos ama e por quanto o Senhor está disposto a nos alcançar e fazer nossas vidas um instrumento de bênção, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Desde já eu oro por cada pessoa que conosco está participando. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, eu estava compartilhando, considerando esse livro, esse Salmo 116 e percebi que dentro de um grupo de salmos que precede esse que eu li, e que nos convida a adorar a Deus com ações de graça, eu me deparo com esse Salmo 116, que muito mais do que um convite à ação de graças ao Senhor nosso Deus, ele é um depoimento, na verdade, ele é um testemunho, né? É um testemunho de um homem que aprendeu a amar a Deus. E eu consigo entender que mais do que um testemunho, mais do que um depoimento, nós que estamos muito acostumados com essa questão de partilha das coisas que Deus faz em nossas vidas, como cristãos, nós costumamos, sempre que coisas boas acontecem em nossas vidas, e nós tendo o entendimento de que tudo que é bom vem de Deus, e logo porque Deus é bom e atua com liberalidade sobre a vida daqueles que o dá liberdade, temos o hábito de partilhar das bênçãos a que o Senhor Deus nos propõe. Mas esse texto aqui, que se faz um convite mesmo para adoração e ação de graça, e eu até fiquei pensando que esse nosso pensamento de sermos gratos a Deus por tudo que Ele faz é tão comum e é tão natural, até que de certo modo não tem sido mais tanto quanto antes. Eu me recordo que em alguns momentos da minha caminhada de fé, eu por muitas das vezes pude celebrar cultos na casa de irmãos, não só por conquistas, né, de aquisições. Vou dar um exemplo, né? Quando algum irmão adquirindo uma casa, por exemplo, uma casa própria, que é o sonho de consumo da grande maioria no Brasil, né, até fora, naturalmente. Então, se havia aquele desejo de ser grato a Deus, e com isso se realizava um culto de ação de graça. Quando alguém fazia aniversário, né, um filho ou qualquer membro da família, ao completar mais um ano de vida,
eu não estou falando de festa, estou falando de ação de graça. Era comum essas coisas acontecerem. E por tantas outras questões, na experiência de fé, atribuindo a Deus a graça de ter sido abençoado dessa maneira, seja com mais um ano de vida, seja por aquisição de uma casa própria, seja pelo nascimento de um filho, e por outras questões, o culto de ação de graça era comum, era natural, pela saúde, né? Pela recuperação. E já há muito tempo que a gente não identifica, como pastor, não identificamos mais essa mesma disposição, esse mesmo desejo de sermos tão gratos. Mas as Escrituras é um livro tão maravilhoso que nos propõe que de modo individual nós possamos fazer isso. Se não mais, ou nesse tempo, e principalmente nesse tempo de pandemia, não se reúne para propor essa ação de graça. Pelo menos de modo individual e pessoal, que nós não venhamos perder esse hábito, ou se ele foi perdido pelo caminho, que nós possamos recuperar o hábito de sermos gratos a Deus pelo pão de cada dia, sermos gratos a Deus pela família, por completar mais um ano de vida, por estar empregado, trabalhando, por estar com saúde, enfim, por tantas coisas que propõem com que nós sejamos agradecidos, que ainda que nós não façamos um culto de ação de graça, mas dentro no interior de cada um, haja esse espírito de gratidão. E quando eu estava compartilhando com esse salmo aqui, até na minha casa, lendo e meditando nele, eu identifiquei que em meio a esse grupo de textos que propõe essa ação de graça, eu identifico um homem com uma disposição enorme de demonstrar, através desses salmos, uma declaração de amor. Porque é isso que o Salmo 116 se faz, uma declaração de amor. É claro que quando nós falamos de amor dentro da nossa cultura, ela tem ficado um tanto estranha, porque a definição de amor hoje que as pessoas tem mudado muito. Não é à toa que a gente identifica as pessoas a todo tempo revelando um amor uma pelas outras, mas é um amor que é difícil de entender, porque a duração dele é tão pequena. Até mesmo amor entre família, pais e filhos. Nós temos visto nesse tempo que a definição de amor ela tem perdido o seu real valor. Na verdade, eu estava pesquisando um pouco, né, e identifiquei também que na cultura grega existem alguns tipos de amor, e eles definem com algumas palavras, mas eu percebi que três deles eu quis destacar aqui para o nosso entendimento. Primeiro, dessa questão do amor que está relacionado ao laço de amizade, ao laço de fraternidade, amor entre irmãos consanguíneos, ou mesmo de consideração, que é o nosso caso. Somos uma comunidade de fraternidade, amamos uns aos outros pelo fato de sermos filhos do mesmo Pai, né? Sermos cristãos, filhos do Deus vivo. E a Bíblia, ou melhor, a tradição ou a cultura grega chama esse tipo de amor de filéu. Eles têm uma definição de amor para cada grau de relacionamento. Eles também têm o eros, que é o mais comum no mundo, e posso dizer que é o mais desejado, é o mais vivido, é o mais demonstrado, posso sim considerar, que é o amor da atração, é o amor da paixão, é o amor do homem pela mulher, é o amor da sexualidade, é esse amor do desejo sexual, e que por ocasião de vezes, principalmente como eu falava, no nosso país, ele tem sido tido como o principal. As pessoas têm se desvencilhado do amor, fazendo as suas restrições, porque a gente já não encontra muito mais filhos amando seus pais, numa sociedade que mata pais, numa sociedade que pai mata filhos, recém-nascidos, bebês, enfim, numa sociedade caída. O amor tem se diluído, tem se acabado, o amor tem se desmanchado. Mas a Bíblia vai mostrando para nós, e também dentro de uma definição desse amor grego, nós encontramos o ágape, que é o amor de Deus, é o amor incondicional.
Um ser humano que tem resistido tanto a esse amor e que por consequência disso também tem dificuldade de retribuir amor a Deus. E esse texto, quando eu disse que ele era uma declaração de amor, é porque o autor que faz aqui a sua expressão de amor, ele diz: eu amo o Senhor. Ele começa dizendo: eu amo o Senhor. E fica nítido que esse amor pelo Senhor, ele está a parte de tudo quanto mais ele vai relatar. Ele não começa trazendo situações da sua vida, a que vai ser descrita de modo trágico. No texto subsequente, mas mostra que esse homem faz uma declaração de amor a Deus, em detrimento de tudo quanto mais estava ocorrendo na sua vida. E eu até entendo que essa percepção, ou essa declaração feita de amor por ele, ela não é tão difícil de entender o porquê desse amor. Não é difícil de entender. Talvez não é muito comum nas pessoas, de modo geral, mas ele não é tão difícil de entender, porque esse homem vai mostrando o quadro da sua vida, e nitidamente nós estamos diante de um quadro trágico, um quadro terrível de vida, um quadro circunstancial terrível. Talvez essa palavra se encaixe bem nessa noite de pandemia, desse tempo de pandemia, desse tempo de crise. Talvez essa palavra sirva como uma palavra de estímulo, uma palavra de percepção, uma palavra de descoberta, uma palavra de experiência, uma palavra que nos leve a mergulhar nesse momento da vida de uma pessoa. E eu comecei a identificar que não é um salmo de um autor em cujo nem bem nós sabemos quem é. Alguns historiadores atribuem ele a Davi, outros ao rei Ezequias. A verdade é que bem ao certo não tem conhecimento de quem é. Mas nós podemos dizer que esse salmo também é um salmo nosso, é um salmo nosso de cada dia. É meu, é seu. Porque quando identificamos um momento de crise, e uma crise que um homem faz questão de escancarar para Deus, não é alguém que chega diante de Deus e fica camuflando, que se posiciona como orgulho, com uma certa austeridade, mas é um homem que não mede esforços para escancarar a sua crise, escancarar o momento terrível que vai sendo descrito por ele. O momento que ele compartilha e que faz você pensar assim: esse salmo poderia ser meu. Porque de certo modo temos vivido um pouco disso todo o tempo. Ele vai demonstrando que a sua vida é um momento de enfrentamento, enfrentando uma tribulação muito grande. E eu pergunto: quem nesse tempo não tem enfrentado tribulação? Tribulação em níveis diversos, com cada pessoa que você conversa, ainda não sendo algo a se fazer com muita frequência hoje, elas não falam de outra coisa, a não ser descrever o seu momento circunstancial trágico, de desânimo, de desespero, de falência. Você encontra pessoas que há poucos meses estavam com a sua vida em algumas áreas, porque nunca está em todas, estabilizada. De repente, as mesmas pessoas que estavam com uma vida estabilizada há 3, 4,
de um mundo, porque a gente alcança algumas poucas, mas quando a gente sabe que o que está acontecendo aqui, está acontecendo ali e lá, de economia tão frágil, há países de economia absurda, como os Estados Unidos, o Reino Unido de modo geral, enfim, países bem estruturados, que diferente do nosso, que não consegue lidar com coisas tão mais simples, e não tem conseguido lidar com essa pandemia. E natural que quando a gente fala do país, a gente tem que entender que o país é composto por uma sociedade, e a sociedade se encontra assim, apavorada, enfrentando essa tribulação, essa crise. E o que essa crise propõe? Senão todo esse quadro em que vai sendo descrito por este homem que demonstra os seus problemas. Porque de natureza normal, comum, as pessoas vivem enfrentando problema. Imagine quando isso ganha um plural e vira problemas. Problemas que vão aguçando cada vez mais a possibilidade de uma angústia, que vão se desenvolvendo dentro do ser e propondo que as pessoas comecem a perder a noção e o equilíbrio. Pois um homem que está enfrentando uma crise tão grande na sua vida, e que possivelmente, como eu disse, esse homem pode ser o rei Ezequias, diante das circunstâncias que no Isaías 36 ele vai enfrentar, quando o rei Senaqueribe, o rei da Síria, está dominando todas as cidades fortificadas, está indo em rumo a Judá, e começa a mandar mensagens que vão afetando psicologicamente e posteriormente física e emocionalmente a vida de um homem. Quando ele faz declaração de que laços de morte estavam cercando esse homem. E quando a gente vai identificar esses laços, ou esse laço tem a ideia de armadilha, e logo na nossa mente vem que nesse mundo aqui estamos vivendo, o apóstolo Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não são contra as pessoas, mas contra as potestades e principados. E essa potestade e principados, se tem algo que eles se propõem a armar ou fazer, são armadilhas para laçar as pessoas. E quando ele laça, eles podem usar as suas vidas para a destruição de tantos. E no entanto, a Bíblia mostra que esse homem, ele se vê num momento difícil, que ele compara a uma armadilha, a um cerco de laços de morte. Ele passa tudo isso da possibilidade de ser apenas uma investida, mas é uma investida para acabar com a vida. Então ele vai propondo isso aqui, dizendo que ele estava enfrentando esse laço de morte. E o que aconteceu? Se tratando do Isaías 36, o rei da Síria, ele começa a querer enfraquecer a fé, a disposição, colocando em xeque a confiança no Deus vivo. Ele vai tentando arrasar o vigor, o emocional, o espiritual, dizendo que em quem que ele estava pondo a sua confiança, em quem que ele estava se garantindo. Isso muito se parece conosco quando enfrentamos nossos problemas. Algumas pessoas chegam e falam: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus que não está vendo isso?
Mas existe um número sem precedente de gente orando, clamando, buscando, porque é natural que nós não escolhemos momentos como esse, momento de crise, momento de dificuldades, momento de luta, momento de tribulação. Conforme diz, esse homem também não escolheu, ele não escolheu estar passando por isso. E aí a gente pensa assim, às vezes as coisas podem piorar. Uma doença acomete este homem, este rei, e ele começa a entender que a possibilidade da morte o cercou, começou a cercá-lo a ponto de demonstrar no capítulo 38 do livro de Isaías que ele tinha um problema, uma crise ainda muito maior, porque se havia uma crise externa, uma crise interna sem precedente estava começando, estava se desenvolvendo. Porque por enquanto a ameaça que havia do rei da Síria, e que estava também causando conflitos internos, mas não se compara com o medo da morte, sendo esse medo visto todos os dias como uma possibilidade, como uma doença que estava tragando a vida. E um profeta vem e diz: coloca a tua casa em ordem, coloca a tua casa em ordem. E eu fico pensando que não é essa uma prerrogativa apenas do autor desse salmo, que enfrenta perseguição, que enfrenta críticas, que enfrenta desafios, que enfrenta uma doença, que enfrenta angústia, que enfrenta medo, laço de morte, que enfrenta armadilhas, tramas, conluios. Isso não é uma prerrogativa apenas do autor desses salmos, como também eu creio que muitos de nós temos vivido na pele, pastores, líderes, que têm vivido isso. O texto propõe que esse homem estava angustiado, e a angústia dele ia tão para além de uma angústia natural, que ele chama angústias do inferno. O inferno se instalou dentro dele, e todo mundo sabe, quando a gente pensa na questão inferno, vem à nossa memória algo ruim, perverso, terrível, que como fogo queimava dentro dele. É o que a Bíblia vai dizendo. Ele diz que angústias de morte estava cercando, laços de morte, mas uma angústia que não era comum, não era uma tristeza comum. Ele vai dando um nome, ele fala: a angústia do inferno vieram sobre mim. De repente, a angústia ela evoluiu para um nível muito maior, e ele trata essa angústia como sendo do inferno, enviada, vinda de lá, para arrebentar. Aí eu pergunto: será que isso não é algo que tem sido vivido pela maioria das pessoas? Para não dizer todas, porque de modo muito comum, em determinada circunstância, nos deparamos vivendo uma crise, um momento que nós não escolhemos estar vivendo. Porque eu pergunto: quem escolhe viver um momento de angústia, um momento de crise, um momento de tristeza tão profundo, tomado? E é possível entender que quando esse homem fala, eu fiquei pensando em alguém que está em sufoco, que está sendo asfixiado, perdendo o seu ar, por estar vivendo toda esse peso, está vivendo essa investida, está vivendo esse clima infernal. E o que ele faz? Ele faz demonstração desse medo que domina. Ele não esconde, ele escancara diante de Deus, mostrando que ele está sendo dominado pela circunstância e está vivendo quase sem esperança, vivendo quase que sem esperança diante da circunstância, a ponto de ele falar assim: estou sem força. Em outras traduções diz: estou prostrado, vencido.
existem mais. Elas já se esgotaram. Se esgotaram completamente. E esse é o quadro que vai mostrando uma criatura prostrada, vencida, como que dentro de uma prisão, como que dentro de uma areia movediça, que quanto mais tenta por si não consegue, e mais é sugado. É uma coragem muito grande desse cidadão. A coragem de revelar a angústia do seu ser, de modo tão escancarado, de modo tão aberto, desvelado diante do Pai, que foi arrastado, um homem que foi arrastado para esse momento da vida em qual ele nem imaginou estar vivendo. Eu fiquei pensando que essas declarações que estão relatadas no Salmo 116, por este homem, de total tragédia e derrota, ela se faz importante pensar que ele não escolheu, eu não escolho, você não escolhe viver tristezas da vida. Como eu disse, pessoas que estavam há 3, 4 meses vivendo em situações muito melhores, hoje elas se encontram assim. Nem mesmo quero viver. Tem pessoas que não querem mais viver. Elas só não têm coragem de tirar a própria vida, e graças a Deus por isso, porque não tem coragem, ainda tem um temor. Então ela fica ali resistindo, mas muita tensão, muita pressão na vida. Aí eu me lembrei do segundo livro dos Reis, onde eu encontrei um homem que passou por isso, lá no capítulo 18, 19, vai falando dele, mais precisamente no 19, mas começa a falar da sua história, no capítulo 18, o profeta Elias, que sendo um profeta vitorioso, um homem de Deus, uma figura tão significativa, um exemplo, um estímulo de pregação contínuo e de vida de pregação, que encontrado por Deus para um momento da história em que ele foi fundamental, porque eu disse ainda por esse tempo que a solução não vem de homens, a não ser que sejam homens levantados por Deus. Soluções não partem de homens, a não ser que estes homens, e quando eu digo homens, eu digo seres humanos, tenham sido levantados pelo Espírito de Deus, pelo próprio Deus, para fins a que ele designou. E foi o caso do profeta Elias, assim também Eliseu, mas o profeta Elias, que tendo sido tão vitorioso no seu desafio, capítulo 17 foi chamado, e ele vai dando sequência, e vai demonstrando o quanto Deus era com ele, porque ele ora, não como fruto de um pensamento e de uma empolgação humana, ele ora para não chover, 3 anos e meio não chove, ele não inventa isso, ele está na direção de Deus, ele também não inventa. O desafio contra os profetas de Baal também foi direção de Deus, mas depois de vencer o inimigo, vamos assim dizer, aquele desafio tão extraordinariamente sobrenatural, tendo Deus agido profundamente, visivelmente, respondendo ao pedido dele, quando ele diz: Senhor, mostra hoje para esse povo que tu és Deus em Israel. E Deus consome aquele sacrifício que tinha sido molhado por 3 vezes, jogado água para facilitar ainda mais para a vida dos profetas de Baal, esperando que Deus não respondesse. Mas diferente do profeta de Baal, que nada respondeu por quase todo o dia, baseado na oração de um homem cheio da graça, Deus responde, consome o holocausto, consome o sacrifício, e se revela como poderoso, como único, soberano. E por boca daquele povo, de joelho caindo, dizendo: só o Senhor é Deus. Vivendo esse momento tão extraordinário,
Jezabel, esposa de Acabe, o pior rei que tivera Israel até aquele momento. Na verdade foi o pior de todos, dos 19 reis que houveram durante toda a dinastia, todo o período da monarquia, todo o período dos reis. Acabe foi o pior deles. Mas eu ainda acredito que pior se tornou quando ele casa com Jezabel. Essa mulher que ameaça o profeta, e o que ele faz? Ele foge. Ele sai andando pelo deserto e vai parar numa caverna. E o que ele faz naquela caverna se não pedir para morrer? Porque ele já não suportava mais a pressão externa. Depois mesmo de tendo realizado tanta coisa diante de Deus, ele sofre com a pressão externa, mas ao mesmo tempo com questões internas, fazendo com que ele pensasse que não valia mais a pena viver. E ele pede: Deus, tira a minha vida, porque eu não quero mais viver. Esse é o retrato de tantas pessoas no mundo, que chega a ponto de pedir para Deus: Deus, tira a minha vida, porque eu não tenho mais prazer nela. Por tamanho acúmulo de problemas, de sofrimento, de abusos, de invasões, de tanta coisa, de decepções. Esse homem cujo eu estou citando, ele tem um momento de desabafo quando as pessoas, ele diz que por um momento ele creu mesmo tendo se decepcionado e não encontrado verdade nos homens, em ninguém. Ele diz isso quando ele faz questão aqui, eu quero ler com você. Ele diz o seguinte, verso 11 do capítulo do Salmo 116: eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Mesmo aflito, ele diz: eu creio. Em pânico eu disse: ninguém merece confiança. Uma pessoa que estava vivendo um momento de crise na vida, e que ele diz: mesmo em meio à crise eu criei, porque eu perdi a confiança na humanidade, nas pessoas, nos que se diziam amigos, nos que estavam perto. Perdi porque me decepcionei. E eu pergunto: quando nós colocamos confiança excessiva nas pessoas, expectativas demais, demasiadas nas pessoas, elas vêm com uma aparência, e posteriormente, é claro que isso não são todas as pessoas. São pessoas que na nossa peregrinação surgem no nosso caminho. E ele diz: ninguém merece confiança. Ele faz um apanhado, ele coloca todas as pessoas no seu círculo de amizade ou de conhecimento como sem confiança. Mas ele diz: mas eu criei, mesmo estando aflito. O que ele está dizendo é que mesmo diante de um quadro tão terrível, diante de um quadro trágico, um quadro de um abismo sem precedente, ele no momento dessa situação toda, desse pânico todo, ele se predispõe a invocar o nome do Senhor, a clamar por súplica, a pedir ajuda, a pedir socorro.
destas, no mesmo nível, pior ou um pouco menos, não importa. Mas o sofrimento gera sofrimento para outros. Sofrimento para outros. Quando Jó recebeu a visita dos seus amigos, que viajaram para estar com ele no momento de crise, chegaram e ficaram ali, olhando em silêncio, e por dias chorando, sentindo aquela dor. A dor daquele homem. Quantas pessoas estão chorando pela dor que ela faz sua pela proximidade? Quantas pessoas estão sofrendo por uma dor que ela se faz sua pelo nível, pelo grau de relacionamento? Mas mesmo com todo o sofrimento que alguém possa sentir em face de outro, não se compara com aquele que de fato sente. E é isso que esse homem vai declarar, que ele estava vivendo isso tudo, mas que mediante a essa situação, ele tem uma atitude, ele clama, ele suplica, ele invoca, ele pede: Deus, eu preciso de ajuda, livra-me, livra-me. É um pedido de livramento, de salvação, porque salvação quer dizer livramento. Ele estava pedindo salvação, é um pedido de socorro, é um pedido de, por favor, de quem implora: eu preciso de ajuda. E sabe o que é maravilhoso? Quando ele começa a clamar, desculpa, quando ele começa a clamar, quando ele começa a invocar, ele percebe, ele descobre algo maravilhoso, que muita gente ainda não descobriu: que Deus se importa com você. Ele descobre que Deus se importa com ele, que Deus não está alheio, que Deus não está indiferente ao seu problema. Porque é possível que às vezes nós vamos pensar assim: Deus está indiferente à minha situação. O profeta Elias chega a dizer assim: eu quero morrer, porque já morreram tantos, só sobrou eu. Ele precisa ser surpreendido por uma palavra de Deus. Não, Elias, você não é o único, tem 7.000 guardados. Às vezes a gente está preso na situação e só olhamos a crise que nos envolve e queremos diminuir Deus. Mas uma coisa eu digo: esse homem é o reflexo de alguém que, enfrentando uma crise, ele vai conseguir descobrir, desvendar, garimpar coisas das quais ele não conhecia e não entendia. Que Deus é um Deus que se importa, um Deus que se importa, porque quando ele clama, quando ele pede, e Deus então imediatamente ele atende, porque ele enxerga que aquele homem estava vivendo essa crise e que por si não teria possibilidade de obter soluções, e mesmo ele dizendo que estava crendo, mas ele diz: na minha aflição. É alguém que não tinha mais nenhuma força, mas que se apegou ao mínimo que tinha e disse: eu creio. Talvez seja essa a sua realidade. Já não existe quase que mais nada, senão um pouquinho pequenininho. E o meu convite é você dizer: eu creio, e é sobre esse pouco
estiver vivendo isso. E é o que ele fez. Ele entra na vida deste homem, ele atende, ele alcança. Porque quando este cidadão, quando essa pessoa, quando este homem, que é o reflexo, que é talvez representado aqui, ou ele representa um número sem precedente de pessoas, ele tem a disposição de clamar, de só chegar diante de Deus como uma criança indefesa, que está clamando, que está pedindo e demonstrando dependência de Deus, do Pai. Uma criança que confia no seu Pai. Essa é uma das razões pelas quais Deus ele se faz acessível. É quando nós abrimos mão de toda a armadura, de todos os recursos nossos, chegamos diante dele desarmado, demonstrando toda a necessidade e dizendo: Deus, é isso aqui, não é nem aquilo outro, não é o que aquele diz ou o que aquela diz, ou o que as pessoas dizem, é isso aqui. Porque a verdade é que quando alguém está em crise, outras surgem fazendo até mesmo suposições. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. E vão tentando, e de repente, olha, é isso, olha, tal pessoa está passando por isso que ela está assim. E aí, como aquela brincadeira, está frio demais. Tão longe do que de fato ocorre. Mas aí, sem nenhuma restrição, se chega diante de Deus e descortina tudo e fala: Deus, realmente quero expor todas as questões. Aqui elas estão. São essas aqui, não são aquelas nem aquelas outras. São essas questões e eu quero expor diante do Senhor. E é o que esse homem faz. E quando ele entende, ou quando ele descobre que Deus ele se importa, quando ele descobre que ele pode confiar em Deus como um pai amoroso, ele consegue sair daquela crise que o levou a manifestar uma decepção humana, em que ele diz: eu criei mesmo estando aflito, ele entende que esse era o momento de ele ter as lágrimas enxugadas por Deus, porque a gente tinha chorado muito, mas chegou a hora que Deus enxugaria as lágrimas. Porque, como disse o salmista, o choro ele pode durar uma noite, mas uma coisa é certa: o amanhã vai chegar. Ele vai chegar na sua vida. O amanhecer vai chegar, querido. O despontar de um novo dia vai chegar. E quando ele chegar, ele vai trazer a restauração, ele vai trazer a cura, ele vai trazer a vitória, ele vai trazer um momento de conforto, de estabilidade. Porque se tem algo que o ser humano, um homem, uma mulher, um indivíduo, na sua crise das mais terríveis, como está vivendo aqui, deseja, é poder sair, respirar fundo e dizer: obrigado, Senhor, por estar vivendo agora essa calmaria. Poder dizer para minha alma: descansa, fica tranquila. É o que esse homem ele vai dizer quando ele fala no verso 7, ele diz assim: retorne ao seu descanso, ó minha alma. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para com você. Se tem algo que eu sei que você deseja, é poder dizer para a sua alma: ó minha alma, descansa. Descansa, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom, porque Ele agiu com livramento de morte, como diz o texto do verso 8. E aqui era morte literal, e ele diz: pois tu me livraste da morte. Quantos livramentos Deus tem concedido de morte e de tantas outras coisas. Ele disse: porque livraste os meus olhos das lágrimas. Eu quero crer que nessa noite o Espírito Santo de Deus está removendo essas lágrimas de angústia e de dor que está recaindo dos seus olhos.
creio que nessa noite o Espírito Santo está despertando dentro do seu ser essa possibilidade de enxergar que Deus, Ele enxuga as lágrimas, mas Ele também faz uma outra coisa, e esse homem faz questão de mencionar: Deus, Ele restaura o que tropeça. Quando Ele diz assim: meus pés tropeçaram, no verso 8 eu quero ler: pois me livraste da morte, livraste os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar. Eu quero dizer uma coisa para você: Ele tanto livra do tropeço, quando Ele levanta o que tropeça, porque Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pensamos ou pedimos. Ele não só livra de tropeçar, mas Ele levanta o que tropeça, porque aqui está escrito: Ele restaura o que tropeça, Ele livra do tropeço, mas também restaura aquele que caiu. Ele levanta, Ele põe de novo a mesa. A melhor experiência dentro das Escrituras para entender isso é a restauração do filho pródigo. É o que Deus faz com o homem, com o ser humano que tropeça no caminho, porque todo ser humano está fadado a tropeçar, mas a Bíblia diz que Deus, Ele levanta, Ele restaura o que tropeça, e com a sua palavra Ele vai restaurando mesmo. Quando Ele diz para o profeta: vai lá e diz, olha, põe em ordem a tua casa, Ele estava dizendo o seguinte, e eu quero reproduzir: como que Ele levanta o que tropeça? Ele ajuda a pôr em ordem a vida, a se livrar de coisas que sozinho não se consegue, a resolver conflitos, a resolver problemas. Ele dá entendimento, Ele dá sabedoria, Ele dá direção, Ele dá força. Não é que vamos sentar e ficar de braços cruzados esperando que Ele faça tudo. Não, Ele fala: olha, eu sou contigo, levanta-te, eu sou contigo. É o que Ele está dizendo para este homem aqui, e é o que Ele está dizendo para nós. Ele enxugou dos meus olhos as lágrimas e me livrou de tropeçar. E o que este homem, diante de tudo, todos esses grandiosos feitos da parte de Deus para a sua vida, ele entende, ele aprende? Primeira coisa que ele faz para demonstrar que ele aprendeu é que com a mesma intensidade que ele expõe o seu problema, ele também expõe o amor que ele tem por Deus agora. O que muita gente tem dificuldade de fazer, porque na crise recorre a Deus, mas quando é atendido, não expõe o amor por Deus, o Deus que o ajudou, o Deus que o livrou, o Deus que restaurou, o Deus que acudiu na crise, na necessidade, o Deus que se fez solícito, o Deus que se fez acessível, o Deus que se permitiu ser achado, também é o Deus esquecido. Este homem não, ele faz questão de demonstrar o seu amor através dessa declaração. Ele começa dizendo: eu amo o Senhor. Será que é difícil demais demonstrar para Deus o quanto amamos? E como que eu posso demonstrar que eu amo ao Senhor? Quando eu assumo compromisso. Ele assume compromissos diante dos feitos de Deus em favor da sua vida. Ele enxerga um momento, uma necessidade de dizer: o que eu darei ao Senhor em favor de todos os benefícios para o que Ele tem tido comigo. O verso 12 ele diz: como eu retribuirei? Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Por um momento ele pensa que ele pode, ele é capaz, mas ao mesmo tempo a resposta vem: não tem como. O homem não tem nada que possa dar a Deus em troca, até porque não existe uma relação de barganha, é uma relação de amor incondicional. Quando ele pensa em oferecer alguma coisa, ele logo lembra: o que eu posso dar? Mas ele chega a uma conclusão.
Ele chega a uma conclusão que o que mais ele poderia dar a Deus, se não entregar a sua vida? O que mais ele poderia dar a Deus, se não assumir compromissos com esse Deus? Num tempo que as pessoas não conseguem dar sequência aos seus compromissos em nenhum nível, em nenhuma espécie, em um tempo em que as pessoas tratam compromissos com desprezo, em um tempo em que as pessoas tratam compromisso ou os compromissos de modo tão descompromissado, sem comprometimento nenhum. É um desafio para mim e para você chegarmos diante de Deus e fazer como que Ele fez. Ele assume esse compromisso, Ele não barganha, Ele não aceita que essa situação ela se resuma apenas numa experiência e que se acabe logo no dia seguinte, com um desejo na alma de não se esquecer e de não deixar acabar dentro dele esse amor. Ele diz: eu quero oferecer a Deus os meus dias. Quando ele fala assim, eu me comprometo a invocar o nome do Senhor, eu me comprometo a invocar o nome do Senhor. É o que ele diz: invocarei o nome do Senhor. Por quanto tempo? Uma semana, um mês, um ano, 3 anos de experiência religiosa? Porque a experiência religiosa, ela propõe validade de gratidão, mas a experiência com Jesus Cristo, não. Um coração agradecido, um coração quebrantado e agradecido, jamais vai esquecer do que Deus fez e tem feito. É por isso que este homem diz: eu invocarei, nem por uma, nem por 2 semanas, nem por um mês, nem por um ano, mas por toda a minha vida. Ou seja, enquanto eu viver, eu invocarei o nome do Senhor. Ah, mas vai incomodar, não tem problema, porque quando você invoca de verdade o nome do Senhor, você incomoda pessoas. Elas querem reprimir. Lembra do cego Bartimeu? Quanto mais ele gritava, as pessoas mandavam ele calar-se. Mas o que ele fazia? Ao invés de obedecê-las, ele gritava ainda mais. E é assim que temos que ser. As pessoas podem tentar nos reprimir, tentando nos intimidar, a não glorificar, a não exaltar, mas se Ele nos deu vida, se Ele nos libertou, nos arrancou do abismo, temos que invocar o nome dEle por toda a vida. Enquanto vivo, glorificar o nome dEle. Mas Ele ainda faz uma outra coisa, porque Ele diz que Ele não faria isso de modo pessoal apenas, mas Ele faz menção de andar com o Senhor na terra dos viventes, de andar com o Senhor e cumprir os seus votos diante das pessoas. Que maravilha! Também vivendo um tempo em que é tão difícil encontrar gente invocando o nome do Senhor, encontrar pessoas andando diante do Senhor e andando com o Senhor, num tempo de dificuldade, porque tem se vivido uma vida tão self-serve no que tange ao cristianismo, que é tão difícil de encontrar gente comprometida e que anda de fato diante de Deus, e que de fato anda com Deus, mas que anda enquanto conveniente, em circunstâncias que vão lhes favorecer. Mas o que nós aprendemos não é isso. O que a palavra de Deus nos ensina é que aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, quem quiser tem que andar com o Senhor, tem que andar diante do Senhor e com o Senhor na terra dos viventes sempre, hoje, amanhã, até o fim. E é isso que esse homem, ele se compromete, e ele fica pensando ainda: como eu posso retribuir ainda mais? Amando Deus a cada dia ainda mais, amando Deus, amando ao Senhor, se oferecendo como um sacrifício, como disse o apóstolo Paulo, oferecendo a própria vida. E aí, para dizer isso, ele fala assim: eu me apropriarei do cálice. Ele diz aqui: cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor
Ele diz assim: oferecerei, no verso 17, oferecerei a ti sacrifício de gratidão. Sacrifício de gratidão. Nos versos anteriores, ele vai demonstrando já que se por um momento ele vai falando da sua crise, mas a sua alma vai sendo preparada para entrar no momento em que ele vai demonstrando a predisposição de viver tão intensamente essa experiência de oferecer sacrifício de gratidão, onde ele diz: invocarei o nome do Senhor, cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo, no pátio da casa do Senhor. E aí ele vai remetendo para a ideia de comunidade, mantendo a comunhão. Ele vai falando o seguinte, ele vai falando que ele vai viver com aquelas pessoas com quem estariam ali no mesmo ambiente, em comunhão com elas, em sinceridade com elas, e os votos que ele faria diante do Senhor, ele deixaria com que todos percebessem, porque ele fez uma escolha, e essa escolha está quando ele fala assim: erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ele está dizendo: eu me apropriarei do cálice da salvação, porque o sacrifício, ainda que nos seus dias não havia sido feito, mas na mente, quando ele fala do sacrifício, pensando naquele que ele conhecia, o sacrifício do Antigo Testamento, mas eu e você entendemos que para nós é o sacrifício da cruz, é você invocar o nome do Senhor, é você se apropriar do cálice da salvação todos os dias, mesmo que o mundo lhe proponha tantas coisas, você diz: não, eu me apropriarei, eu erguerei o cálice da salvação, porque eu escolhi amar ao Senhor por todos os dias da minha vida. Eu escolhi, eu me comprometi a invocar o nome dele, eu me comprometi a andar com ele, eu me comprometi a cumprir os meus votos na presença de todo o povo. Nós estamos diante de alguém que não tem em mente em nenhum momento o pensamento de esconder de quem quer que fosse o seu relacionamento. O que nós aprendemos aqui, dentre tantas coisas, é que alguém que ama a Deus, como ele se relaciona, como ele tem intimidade, é contraditório nós encontramos tanta gente fazendo declarações de amor a Deus, mas não vivendo a palavra. É tão contraditório vivendo num mundo de tanta gente cantando músicas para Deus, mas tão poucas você encontra declarações de amor por Ele. Muito mais do amor dele por nós, mas com tão pouca frequência nós encontramos uma música, alguém que dentro de uma expressão de adoração diga: porque eu amo o Senhor. E fica claro quando Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 14, para nós encerrarmos. 14 do Evangelho, no verso 15, ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É tão difícil encontrar gente dizendo que ama a Deus, mas querendo viver tão longe dos mandamentos, querendo criar mandamentos próprios. É tão difícil conciliar o que propõe o Senhor Jesus aqui para aquilo que de fato as pessoas têm demonstrado como amor. Não é à toa que nesse texto ele fala: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Obedecerão aos meus mandamentos. Mas aqui também ele diz para nós que os seus mandamentos, quem tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Se você quer demonstrar para Deus que você o ama, o Deus que se importa, porque clamar a Deus é uma necessidade humana, e Ele está disposto a responder. Mas está escrito nas Escrituras assim: buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o coração. Ame a Deus não em palavras apenas, mas em prática, em retidão, em cumprimento. A minha oração nessa noite
é que esse Deus tão bom, que se importa, e que deixou aqui para nós escrito essas palavras de estímulo e de funcionando como um GPS para quem quer se encontrar hoje, nos levar para Deus, nos levar para desfrutar do amor dele. É possível que enquanto você ouve, enquanto os que ouvem, no coração se manifeste tantos sentimentos: o da crise, o da tristeza, o da angústia, o dos laços, armadilhas, decepções, mas também os dos tropeços que aconteceram acidentalmente, mas que prostraram. E a definição de prostrado é exatamente quem se encontra impossibilitado de se levantar. E talvez seja essa a realidade sua ou de alguém que você conhece. E o meu convite é que nessa hora nós possamos orar uns pelos outros, porque nesse tempo de crise em que nós estamos vivendo por essa pandemia, em que nós não temos uma definição de nada ainda, mas uma crise maior está se instalando no interior de cada pessoa. Eu tenho essa palavra de Deus, que se este homem, ele foi alcançado pela misericórdia, pela bondade, Deus inclinou o seu ouvido, e essa expressão é tão maravilhosa, porque quando fala de inclinar o ouvido, dá a ideia de que Deus, ele se abaixa assim, coloca o ouvido bem pertinho dos lábios de quem clama. Isso é demonstração de amor e de preocupação e de cuidado. E eu quero pensar que é isso que ele está fazendo agora, com os ouvidos inclinados, direcionados para a sua declaração, para a sua apresentação verbal, para a sua apresentação tomada por esse momento que você está vivendo, de medo, de pânico, de temor, de crise, enfim, não sei, porque perdeu alguma coisa, perdeu alguém, porque está perdendo alguma coisa. Essa é uma palavra para você que está vivendo uma crise conjugal e que não vê saída. Deus se importa, e porque Ele se importa, eu quero te convidar para você fechar os seus olhos, e aí onde você está, você pode direcionar o seu pensamento. Se não é uma necessidade própria sua, de crise que você esteja vivendo, então direcione o seu pensamento a Deus em favor de alguém, porque o ouvido dele está inclinado para ouvir, e não apenas o ouvido, mas as mãos dele estão estiradas para ouvir o teu clamor e te ajudar a sair desse momento. E por você eu quero orar, e com você eu quero orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu que és bom e se revela tão amoroso, nós não temos condições nem recursos para oferecer ao Senhor benefícios, presentes, gratidão demonstrada por alguma manifestação, por tudo que Tu tens feito. O que nós temos é uma vida que pode ser entregue ao Senhor nessa noite de modo integral, para ser usada para louvor da Tua glória, com total comprometimento em tudo quanto Tu tens pedido, nesse caminhar, nessa peregrinação, nessa experiência de fé, fazendo com que nós venhamos entender que os momentos de crise que nós possamos estar vivendo agora, possamos ainda viver, que deles nós possamos extrair alguma informação, porque é possível que diante de uma pergunta a que se pudesse ser feita a este homem que viveu isso, e pudéssemos perguntar a ele: o que você extraiu dessa sua experiência tão difícil? Possivelmente ele diria: olha, mesmo vivendo essa crise tão terrível,
dizendo: então foi bom. De certo modo, sim. Porque às vezes, ou quase sempre, são nas crises mais difíceis que nós descobrimos meios, que nós revelamos ou temos a revelação de coisas que são ocultas ao nosso conhecimento humano e frágil. Mas na intimidade, o Pai se revela a nós. Que nessa noite Ele se revele a você e tire-nos de toda e qualquer situação que se assemelhe a essa, trazendo livramento, libertação na alma de todos os sentimentos maus e perversos que porventura foram criados por consequência das circunstâncias. Anule e quebre todas as cadeias, todos os laços de morte, e nos erga, nos coloque em pé, restaurados, de alma tranquilizada, para o louvor da sua glória, porque assim estando, teremos condições de invocar o nome dele ainda mais, de andar diante dos homens e dos seres todos viventes na terra, como servos e servas que amam a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que Deus te abençoe, enche o seu coração de fé, que enche o seu coração de esperança, porque Deus se importa. Deus se importa com você. Você é filha, filho amado. Amém? Em nome de Jesus, eu te abençoo para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Uma excelente semana, e que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Um forte abraço, um beijo no seu coração. Jesus Cristo é a solução. Amém? Abraço.